Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui de volta, pessoal, para dar continuidade a essa série de vídeos voltadas para a operação trabalhista. O que são esses vídeos, pessoal? Eu peguei as questões da primeira fase, da última prova do OAB e eu quero explicar para vocês aqui como é que a advogada e como é que o advogado se utilizam desse conteúdo na prática trabalhista, pessoal. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que vocês continuem recebendo esse conteúdo. Peço também que vocês dê um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecer sobre o direito do trabalho, o processo do trabalho e matérias ligadas à advocacia e à prática trabalhista. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre sucessão trabalhista. A sucessão trabalhista foi o tema da questão 74 da 36ª prova da primeira fase da Ordem dos Advogados do Brasil. Pessoal, sucessão trabalhista, cá entre nós, já está mais do que batido nas provas do OAB. Já fizemos segunda fase, já conversamos sobre questão de primeira fase, é um tema muito batido, mas caiu. E por que caiu? Porque isso é do dia a dia. A prova do OAB, se você analisar, ela gosta de um certo grupo de matérias. Por mais que nós tenhamos possibilidade, o examinador ele tem uma vasta possibilidade de cobrar vários assuntos e cá entre nós, ele se aproveita disso e realmente cobra vários assuntos. Se você olhar e estudar pelas últimas provas do OAB, pelo menos 5 ou 10 últimas provas, você vai perceber que quase sempre caem os mesmos assuntos. E é como eu digo para você, caem os mesmos assuntos, ainda que de forma alternada, porque eles precisam saber se você conhece a prática trabalhista. E sucessão trabalhista, desde a minha época, sempre foi questão batida. Desde a minha época era uma questão que eu tive que estudar, outros examinandos também tiveram que estudar e caía. Sucessão trabalhista cai. Então é o tipo de questão que você não pode perder ponto. E na prática trabalhista, ela funciona e funciona muito, gente. Por isso que o examinador ele pergunta. Lá na questão, a prova do OAB, ela gosta de assuntos práticos, de casos concretos. E eu vou pegar esse caso concreto ali e tentar transferir para o nosso dia a dia. Lá na prova do OAB, o que a questão ela falava? Havia um grupo, havia um restaurante que fez uma fusão com um outro grupo de restaurantes, foi comprando outros restaurantes. Isso aí, quando você vai percebendo, né, uma empresa, no caso um restaurante que compra outros restaurantes, a princípio se torna provavelmente ali um grupo econômico. Tudo bem, esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Mas a questão específica aqui, ela não falava detalhadamente, ela não queria saber sobre o grupo econômico. Se fosse, não teria problema nenhum. Mas nesse ponto, nesse aspecto, ela queria muito mais do que conversar com você, dialogar com você sobre grupo econômico. Ela queria falar sobre sucessão trabalhista. Aí, essa empresa, esse restaurante que estava comprando outros restaurantes, ele procurou você, advogada, você, advogado, para saber como é que ficariam estabelecidos os contratos de trabalho desses funcionários. Tanto os funcionários que já eram dele, como, com certeza, os próximos funcionários dessas novas empresas, desses novos restaurantes. E é aí que você vai entrar no assunto sucessão trabalhista.
Porque quando você estuda a sucessão trabalhista, você sempre irá direto no artigo 10 e 448 da CLT, que são dois artigos que basicamente falam a mesma coisa. A mudança na estrutura da empresa não altera o contrato de trabalho e os direitos dos trabalhadores. É isso que ele está dizendo. Ou seja, se a sua empresa participa de uma fusão, de uma incorporação, se essa empresa ela foi comprada por outra empresa, você como empregado, você não será prejudicado. Está ocorrendo ali na prática a sucessão trabalhista. Digamos que um garçom, por exemplo, ele era funcionário, ele era garçom dessa segunda, dessa terceira empresa, essas empresas que foram compradas pela empresa principal. Não necessariamente poderá se extinguir o contrato, pode realmente extinguir o contrato de trabalho, caso as partes prefiram dessa forma, mas não é obrigatória a extinção do contrato de trabalho. Por exemplo, tem um restaurante extremamente famoso aqui no Rio de Janeiro, nos últimos anos, que ele comprou um outro restaurante muito famoso aqui no Rio de Janeiro. Só que esse segundo restaurante, esse restaurante que foi comprado, ele não alterou o nome dele. Os funcionários eles já sabem que esse restaurante agora faz parte de um grupo econômico, faz parte dessa cadeia de restaurantes muito famosa aqui na Zona Sul e no centro do Rio de Janeiro. Só que por questões comerciais, esse restaurante que foi comprado, ele não terá o nome alterado. Primeiro porque é um dos restaurantes mais famosos do Rio de Janeiro. E ele já tem um branding, ele já tem uma marca. A marca dele já está consolidada. Cá entre nós, muito mais consolidada do que o próprio restaurante que foi comprado, embora atualmente ele seja muito famoso. Fora que, salvo engano, pessoal, é um restaurante muito antigo aqui do Rio de Janeiro. Talvez não possa nem ser alterada a fachada ou o nome, porque existe até a possibilidade dele ser tombado. Aí que não pode ser alterado o nome, tampouco a fachada dele. Mas fato é que o nome continua, mas todos os funcionários e vários clientes já sabem que esse restaurante famoso aqui do Rio de Janeiro, ele foi comprado por esse grupo de restaurantes da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. Esses garçons não alteram em nada o contrato de trabalho dele. Eles irão permanecer nesse restaurante. A única coisa que provavelmente vai acontecer é, de repente, ter a alteração da carteira de trabalho. Falar, informar nas anotações ali gerais que esse funcionário, a partir da data tal, ele agora é funcionário de outra empresa. Não é um novo contrato de trabalho. Eu estou falando aqui, lá na parte de anotações gerais da carteira de trabalho, na parte de anotações gerais, dentre outras informações, você coloca lá, funcionário X foi alterado para a próxima empresa. Simplesmente assim, você... Não necessariamente eles vão falar que houve uma sucessão. Cá entre nós, dificilmente uma empresa vai dizer que teve alguma sucessão ali. Só vai falar que aquele funcionário ele foi transferido para a empresa tal. E isso já é prova da sucessão trabalhista. Um outro exemplo que eu sempre gosto de dar para vocês é um caso mais antigo. Existia uma rede varejista de drogarias aqui. Existe, né? Uma drogaria muito famosa aqui do Rio de Janeiro, uma das mais famosas aqui do Rio, que lá por volta de 2009, 2010, fez uma negociação com uma outra drogaria de um município próximo. Não foi verificado corretamente o due diligence, não foi verificado o passivo trabalhista, eles fizeram algumas negociações. Algumas lojas eles apenas trocaram a fachada. Fato é que a empresa, o jurídico dessa empresa,
ela sempre falava que não teria ocorrido a sucessão trabalhista. Só que olha só, vou dizer uma coisa para vocês: 95% dos juízes, tanto do Rio de Janeiro como do município de Niterói, eles deferiam a sucessão trabalhista. Essa empresa essa drogaria, ela tinha filiais no Rio de Janeiro, em Niterói, em São Gonçalo. E só por ela permanecer com os mesmos funcionários e permanecer, às vezes, com a mesma loja, o judiciário, na sua grande maioria, já entendia que havia ali a ocorrência da sucessão trabalhista. É só você, como advogado, realizar as provas pertinentes, ou documentos. Tiveram alguns advogados que conseguiram até contrato dessas drogarias, isso é mais difícil. Mas a partir de uma prova testemunhal, você consegue comprovar essa sucessão trabalhista até antes da sentença. Mas antes da sentença é mole. E depois da sentença? Para você que advoga na área civil, eu vou te contar uma história para você. A sucessão da área trabalhista, ela é totalmente diferente da área civil. Na área civil é necessário que se preencham vários requisitos. Agora na Justiça do Trabalho não, é uma outra história. Você pode ter decretada a sucessão trabalhista, inclusive após a sentença, após trânsito julgado. E isso já vou dizer, acontecia muito e muito com esse exemplo da farmácia que eu falei para vocês. Existiam processos de 3 ou 4 anos que às vezes já estavam na fase de execução, eles não encontravam a primeira executada, e o que eles faziam? Eles iam diretamente nessa empresa que tinha adquirido as lojas, incorporado esses funcionários nesse processo de fusão, já na fase de execução, e os juízes, como eu disse para vocês, 95% das vezes concordavam com o pedido do autor, do exequente, de sucessão trabalhista nesses casos, sem maiores dificuldades. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.